você que está aqui mais uma vez no meu canal, sejam bem-vindos. Meu nome é Cleiton, prazer que estar com você mais uma vez. E hoje eu vou estar dando continuidade no vídeo que eu falei sobre como é o sistema de ensino americano, né? Eu falei sobre as séries iniciais, eu falei sobre alguns detalhes importantes em relação à educação, da diferença da educação nos Estados Unidos e no Brasil. Tá? Coloquei alguns pontos. E hoje o intuito é falar sobre high school, o ensino médio, né? Fazer algumas comparações, falar alguns detalhes, curiosidades sobre o ensino médio. Mas eu gostaria também de convidá-los para inscrevam-se no meu canal, tá? É importante, deixa o seu like para que você possa ter mais informações sobre os Estados Unidos. Eu, enquanto educador, eu tenho propriedade para estar falando sobre educação, colocando meus pontos de vista e tudo aquilo que tange aqui a cultura, né, norte-americana. E por trabalhar numa escola também pública aqui nos Estados Unidos, eu vou colocar a minha visão e você também pode deixar os seus comentários, né? Você enquanto pai, quanto educador, quanto estudante, um registro daquilo que você julga ser interessante no comentário, tá bom? Me segue também no Instagram, gente, porque eu coloco muitas informações interessantes lá e espero ajudá-los, aqueles que desejam vir para cá, para a América, para estudar, para trabalhar, para morar, conhecer, enfim, se você tem curiosidade sobre os Estados Unidos, então você está no canal certo, você me segue no Instagram. E eu também quero aproveitar e deixar também a disponibilidade também do nosso site www.livingamericandreams.com www.livingamericandreams.com. Vou deixar aqui embaixo a descrição para vocês, vou deixar a legenda aqui para vocês. O site está todo em inglês, obviamente você pode traduzir, usa o Google Tradutor, mas é um site em que você vai encontrar muitas coisas relacionadas aos Estados Unidos, links vinculados com o governo aqui, seja a área de imigração, seja a área de transporte, segurança, embaixada, enfim, você vai encontrar de tudo, e principalmente um site com uma característica de blog, onde a gente coloca aí características de cada estado, o que esse estado ali você pode encontrar, quais são os pontos interessantes de turismo e tantas outras coisas assim, que nós fizemos com muito carinho para vocês. Esse canal eu divido também com minha esposa é americana, já falei em outros vídeos, então ela vai estar fazendo algumas postagens aqui também. Vou ver se consigo trabalhar na parte de legenda, caso você precise, mas tudo para que tenha um diferencial como um presente para vocês que estão acompanhando aqui a gente no nosso canal, tá bom? Então, muito obrigado. Então, hoje, gente, eu vou estar falando sobre high school, tá? Voltando um pouquinho aí no que eu falei no meu vídeo passado, eu fui até o middle school, o 8º ano, e no Brasil, 8º ano indo para o 9º é o Fundamental 2. Já aqui nos Estados Unidos, o 9º ano ele já é ensino médio, tá? E aí eles têm algumas nomenclaturas que eu vou estar falando para vocês. Então, o 9º ano, aqui, o high school, ele é o freshman, tá? Está iniciando aí a sua jornada acadêmica no ensino médio. O próximo ano, no caso, o 1º ano do ensino médio, né, como é conhecido no Brasil, ele é conhecido como sophomore, tá? 2º ano do ensino médio, ele é conhecido como júnior. E o último, né, o 3º ano do ensino médio, seniors. Ou seja, então nós temos o 9º ano, freshman, nós temos aí o 1º ano do ensino médio, sophomore, temos aí o 2º ano do ensino médio, júnior, e o último ano, senior, tá? Então, esse aí é o high school aqui nos Estados Unidos, ele tem a duração aí de 4 anos, já no Brasil são 3 anos por conta do 1º, 2º e 3º anos, terceiro ano é o que contempla o ensino médio no Brasil, já que o 9º ano ele está dentro do ensino fundamental 2. Então, o que eu posso estar falando sobre a educação
dos Estados Unidos. Ele tem o intuito de formar cidadãos, normal, tranquilo, no Brasil também, mas pela questão cultural, pela questão econômica, essas questões sociais, você visualiza que um aluno do ensino médio, ele não tem uma pressão grande por ter que ir direto para uma faculdade, concurso público. Por que não tem concurso público? Então, ele tendo um ofício, ele tendo um conhecimento, ele tendo uma habilidade, ele vai estar trabalhando em qualquer lugar, e o poder da moeda, né, não preciso falar de inflação, qualquer coisa econômica, isso aí eu falo em outro vídeo, ele consegue sobreviver, ele consegue viver com qualidade. Falar sobreviver porque se ele tivesse já com a corda no pescoço, mas não é isso o sentido. Ele sendo mecânico, sendo pintor, trabalhando em jardinagem, se ganha bem. Eu vou até abrir um parênteses, porque eu tive a oportunidade de morar na Georgia, em Atlanta, e eu conhecia house cleans, que elas ganhavam, tinha house cleans que ganhavam em torno de quase $2.000 por semana. Um salário fantástico, né? Então, não tem questão de status em relação ao trabalho, profissão, o que você trabalhar, você ganha dinheiro aqui nos Estados Unidos. Mas não se tem essa pressão. Contudo, mesmo não tendo essa pressão, a visão dos alunos, a visão dos pais, aquilo que eles passam para os filhos, que o ensino médio já é uma empresa. Por quê? Porque eu mencionei que o ensino médio são 4 anos. E desses 4 anos, eles precisam ter um network entre os alunos, professores e direção. Por que esse network? Porque dentro desse profissionalismo que ele está construindo a sua carreira no ensino médio, ele vai precisar de recomendações. Um aluno que iniciou no primeiro ano do ensino médio, já com um determinado professor, e esse professor foi acompanhando o desempenho dele, ele pode precisar aí de uma recomendação, uma carta de recomendação, um trabalho, para uma faculdade, né? Aqui a gente fala universidade, university ou college, tá? Eu vou falar em um outro vídeo essa diferença. Então, a questão do respeito, a questão do profissionalismo não é somente por esses interesses, mas obviamente tem essa conexão. E os alunos do ensino médio, entre eles também, eles fazem reuniões, né? Como é visto em filmes e séries, depois de 10 anos se fazem reunião, estão sempre em contato. Um pode ser uma referência para o outro em relação ao trabalho. Eu também vou estar falando sobre isso, sobre referência, cartas de recomendações, entre outras coisas. Mas isso também já está conectado ao ensino médio. Por isso, e quando o aluno inicia lá no freshman, o 9º ano no Brasil, freshman já é a primeira estágio, né, do aluno no high school, ele já vai tendo aí uma conexão forte até o senior, que é o último ano, com os alunos, para que todo esse vínculo profissional, amizade, e às vezes, óbvio, surge muito questão de casamentos, né, também no ensino médio, isso não se perca mais dentro do convívio social. Como eu falei, então quando você inicia no ensino médio, você quebrando esse ciclo, mudando para um outro estado ou para uma outra escola, você construir esse network é um pouquinho complicado. Não que seja difícil, mas são questões de vínculos, tá? Então vamos colocar dessa forma. Então uma das coisas aí que eu achei interessante mencionar para vocês, essa questão do network, a conexão com os professores. Uma outra curiosidade, nas escolas públicas, cada professor tem a sua sala, é uma sala ambiente. Então o professor decora do jeito que ele achar interessante, condizente com o seu componente curricular. Eu sou um professor de história, então vou colocar algumas coisas aqui conectadas à história. Eu sou professor de inglês, vou colocar algumas coisas sobre linguagem, inglês. Então essa sala ambiente, ela proporciona uma situação aí mais envolvente, cativante, vamos colocar dessa forma, pedagogicamente falando. Então, quando termina a aula, o aluno é que tem a transição para as outras salas, tá bom?
Ah, lanche na escola. O aluno ele já chega, ele toma café, tem um refeitório. Se tratando de escola pública, a comida é gratuita, então tem o lanche, tem o almoço, tá? O aluno digita lá o seu código até a cantina, né? Vamos colocar a cantina, né, no refeitório, e lá tem já a identificação que esse aluno condiz com aquilo que ele digitou, né? Sua identificação. E geralmente os lanches variam, né? As escolas públicas no Brasil, nos Estados Unidos, elas têm essa questão um pouco de contexto social, né? Então tem relatos de escolas públicas que tem até sushi no almoço, tá? Chicago é uma delas, mas varia de escola para escola no contexto social. Então geralmente tem pizza, tem nachos, tem salada, e aí, como muitos aí já devem ter visualizado em filmes também, tem caixinha de leite, caixinha de suco, chocolatado, entre outros. Então, é a refeição. Como é o horário da grade dos alunos? Os alunos eles chegam volta de 7h30, já é o início, né, das aulas, 7h30, 7h50, e o padrão é até às 3 da tarde. E aí, às 3 da tarde, ele vai fazer as outras atividades corriqueiras, seja na escola ou sejam atividades extras particulares. Então, esse é o horário. É um horário aí praticamente integral, né? Vamos colocar dessa forma. E o que as escolas oferecem, né, para os alunos? Então, as escolas públicas, dependendo da sua dimensão, da sua estrutura, né? Vou colocar uma que, no caso, eu tive a oportunidade de trabalhar. Ela oferece cursos técnicos para os alunos. O aluno que deseja optar a fazer culinária, então ele vai ter uma aula sobre culinária. Ele deseja se formar na parte de música, se estuda música de forma aprofundada, lendo partituras, tocando vários instrumentos. Teatro, também tem aulas de teatro. Dança, também tem aula de dança. Canto, tem aula de canto. Tem aula de marketing digital, computação, programação, manutenção de computadores, marcenaria, carpintaria, pintura, construção de casa. Isso mesmo, a gente tem isso. Eletricidade, consertar carro, né? Então, os alunos têm uma variedade de opções em que no Brasil se tinha há décadas atrás que eram conhecidos como cursos técnicos. Então, além da sua grade normal, como geografia, história, matemática, inglês, tem essas opções. E o aluno tem a flexibilidade dele montar a grade dele, obviamente ele tendo os componentes curriculares que é necessário, são obrigatórios, e os cursos extras. Então, o semestre do aluno ele é contado por vamos dizer por créditos, tá? Não simplesmente semestre. Por isso que tem alunos que terminam antes de finalizar o terceiro ano do ensino médio, talvez 6 meses antes ou até um pouquinho mais, dependendo da quantidade de crédito que ele foi inserindo no seu currículo, tá? Então, essa é a diferença. Já no Brasil não, você tem um plano de ensino com os componentes curriculares fechado e ali vai para o semestre. Dependendo da escola, o tamanho da escola, a quantidade de alunos, vou colocar mais uma vez como referência a escola onde eu trabalhei. Nós tínhamos aí 1.800 alunos, somente ensino médio. Então eram 8 conselheiros, né? No caso, orientadores pedagógicos, a gente chama de counselor. Dean, para quem não está ainda inteirado com a questão de nomenclatura, vamos chamar de coordenadores disciplinares. E aí vem vice-diretor e o diretor, né? Aqui a gente chama o vice-diretor de assistant principal e o diretor principal. Então tem uma quantidade X de profissionais para que eu possa atender X alunos.
dependendo da quantidade, para ter essa qualidade. Então, ele tem esse suporte, né, da escola, né, desses profissionais, que vai estar trabalhando aí diretamente com eles. E dentro dessas curiosidades que eu posso estar colocando, é que cada etapa desses componentes curriculares, por exemplo, como matemática, existe matemática 1, matemática 2, matemática 3. O que seria isso? Matemática 1, matemática 2, 3 e até às vezes matemática científica. São níveis daquilo que vai estudar, se está relacionado a equação, se está relacionado a álgebra, matemática 1, se é matemática 2, está relacionado a gráficos, está relacionado tudo que condiz aí essa parte da matemática. A terceira pode ser que seja já algo mais científico da matemática. Por que científico? Porque o aluno ele tem a opção de escolher algo específico, científico, no componente curricular, que vai valer como um crédito já num college ou numa universidade. Então ele não precisaria fazer esse curso. Se ele conseguir finalizar com uma boa nota, ele tem essa opção. Cleito, meu filho tem algum tipo de déficit, alguma coisa assim, como é que é o suporte das escolas públicas para esses casos desses alunos? Sim, no high school também tem profissionais que trabalham com adolescentes que têm algum tipo de déficit, né? Seja déficit de atenção, aqui a gente chama de classes especiais, né, de alunos. Tem adaptação de prova, tem adaptação de sala, tem muitas coisas que vem a agregar e dar um suporte no acolhimento dessas crianças, tá? Estrutura de escola, são estruturas muito parecidas com faculdades no Brasil, são grandes, o aluno tem tudo lá dentro, tem quadra de esporte, tanto dentro, né, os ginásios, quanto fora, campo de futebol, campo de beisebol, piscinas, né, para natação, aulas de natação em competições, salas de dança, teatros, assim como no Brasil também tem, né? Auditórios, teatro. Então, todo esse tipo de suporte para que o aluno não precise fazer atividade extra, né? Já está lá na escola para fazer isso. E fora as competições, né? Competições, áreas de arte, área de música, elas são interessantes para alunos nessa fase, por quê? Porque isso conta também como atividade extracurricular para aqueles que desejam fazer um college, uma faculdade, uma universidade, em termos de crédito. Então eles ganham aí bolsas, né? Seja bolsa atleta, seja bolsa na área de música, enfim. Nas escolas também elas proporcionam para os alunos determinados trabalhos para ajudar orientadores, diretores, coordenadores disciplinares, e aí eles têm uma quantidade de horas X para estar ajudando, né, algum trabalho burocrático para eles. Isso conta também para que eles possam ganhar uma cordinha. Essas cordinhas, né, elas têm suas determinadas cores. Isso também está relacionado a futuramente ter como premiação, como honra, como um reconhecimento, para que a universidade ou college possa também ir visualizar um desconto, né, em termos de bolsa, ou até mesmo dependendo do rendimento no geral do aluno, ele possa ter uma bolsa completa, né, de estudo. Clay, desculpa gente, a garganta está um pouquinho ruim. Meu filho está vindo do Brasil, meu filho está indo do Brasil para os Estados Unidos, ou você que está assistindo meu canal aqui de outro país. O inglês dele não flui bem. Como é que vai acontecer esse tipo de processo? Existem profissionais que vão estar dando todo o suporte, tá, para o seu filho, para que ele possa adaptar a questão do idioma. Uma vez que crianças e adolescentes eles têm uma facilidade rápida, né, de pegar inglês, e é questão de tempo. Em um ano, garanto para vocês, um ano já está aí já conversando, já está entendendo inglês, até por conta da imersão, tá? Então, não se preocupe em relação a isso, os profissionais vão estar sempre trabalhando para que ele possa estar atendendo. Aluno estrangeiro, ele pode estudar nos Estados Unidos, dependendo do status.
pode, porque educação é para todos, tá? Seja americanos ou sejam estrangeiros. E aqui também nós temos alguns testes especiais, né? O SAT, ACT e o SAT-2. Eles são padronizados, né? Eles são utilizados para obtenção de notas, para que possa ter uma média, para que faça uma equivalência em termos de bolsas, né? E inserções dentro dos colleges ou universidades. E aí, como eu falei, né? Dependendo das notas e tendo aí referências de professores, tendo premiações, honras, mérito, isso tudo conta, tá, gente? Outra coisa interessante para, no caso aí do aluno que ele deseja, né, ir para uma universidade, para um college, é uma prova chamada Essay, que é a redação, né? Tem como finalidade, né, a apresentação do candidato, né, dentro da sua trajetória pessoal, acadêmica, né, para a universidade. Ele faz uma redação mencionando por quê, quem é ele, qual o objetivo dele na faculdade. Isso aí se conta muito. Então aí tem um histórico escolar, né? Tem algumas provas padrões, que lá dentro dessas notas se faz aí toda uma... não é vou colocar avaliação porque eu estaria sendo redundante. Se pega a média, né, para ver como é que o aluno o rendimento do aluno se condiz com determinados colleges ou universidade. Claro que as notas maiores, as notas aí tendo uma excelência, já se pode procurar universidades aí de renomes, né, como Yale, Princeton, Harvard, UCLA e por aí vai. Cartas de recomendações eu já mencionei, né, que é um documento elaborado pelo professor, apresentando as opiniões acerca do aluno, né, que seria o candidato a um college ou universidade. E por fim, dentro desse processo do high school, tem também a entrevista, né, onde o reitor, né, o diretor da faculdade vai fazer uma entrevista, ele quer entender o candidato, se o candidato apresenta aquelas características que são necessárias para o ingresso dele naquela universidade. E aí eu não tenho como dizer sobre dicas ou coisas assim, porque isso varia de universidade para universidade. Então, esses são alguns detalhes muito importantes para você que pretende vir para a América fazer seu high school. Tem-se também algumas outras coisas que vale a pena ressaltar, como o comportamento dos alunos aqui nas escolas. Eles não podem ter nenhum tipo de brincadeiras que condizem a algum tipo de ameaça. Olha, eu vou usar uma arma para isso. Gente, nem por brincadeira não se pode, porque isso vai ficar registrado, tá? Dentro de uma documentação, uma ficha em que isso é levado para toda a vida, seja a pessoa que está pleiteando um college no futuro, uma universidade, um emprego, aquilo fica marcado. Então, essas brincadeiras elas não podem ser permitidas. Porque, primeiro, que não se brinca com coisa séria, né? Vamos colocar dessa forma. E dentro das regras, né, das leis de convívio na escola, existe esse termo de ameaças ou brincadeiras, o que quer que seja, tendo em vista o histórico, né, do que acontece em algumas escolas, infelizmente, nos Estados Unidos. Então, se acha por bem ter esse tipo de prudência e respeito, tá? Então, você vem para cá, às vezes a sua cultura, você é brincalhão com determinadas coisas, porque você mora num país, as pessoas entendem dessa forma. Aqui não se entendem dessa forma. Outra coisa que eu acho interessante é o prom. O prom é uma festa, é a festa de graduação. Até conversando com minha esposa, eu mencionando que, poxa, olha, assisti um filme chamado American Pie, né? Acho que muitos já conhecem o filme, né? Se é da minha geração, né? Existe todo um círculo em torno dessa festa, porque que é tão importante o prom.
Claro que é a festa de graduação, né, um encerramento do seu ciclo do high school, mas ele é, vamos colocar assim, em comparação, como acontece com os judeus, né? O Bar Mitzvah, né? E o Bar Mitzvah, no caso, é a transição, né, da fase de adolescência para a fase adulta. O prom também, os pais, a família, a comunidade, a escola e o aluno entende que ali já é a transição da fase da adolescência para a fase adulta. Então, é uma festa que as escolas fazem, ela é muito bacana, é muito emocionante, vale a pena aí você visualizar alguns vídeos sobre isso. Então, tentei trazer algumas curiosidades, algumas coisas aqui relacionado ao high school, ensino médio. Se você tiver alguma dúvida, se eu deixei passar alguma coisa, tá? Deixe seu comentário. O vídeo aqui já está com quase 26 minutos, mas prometo a vocês que eu posso, dependendo aí dos comentários, fazer um vídeo um pouco mais prolongado, mais aprofundado sobre o high school. Então, gente, eu vou tentar ver se eu consigo aí. Meus horários agora estão um pouco complicados, estou voltando de férias. Falar somente de college e universidade, né? Seria a parte 3. Eu espero que vocês tenham apreciado o vídeo, possa ter sido esclarecedor. Tentei trazer algumas coisas que é a cultura, a parte social, né, que envolve. Outras coisas são coisas muito particulares, né? A gente não entra em detalhes. Mas esse é o high school aqui nos Estados Unidos, tá bom? Meu muito obrigado e até uma próxima, gente.